E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para trazer mais um novo vídeo. A continuação aqui de como marcar a Bíblia, né? E vou mostrar a minha Bíblia aqui passo a passo, como eu marco a minha Bíblia e pode ajudar você também a marcar a sua. Então vamos para o vídeo. Vamos aqui, vamos destacar aqui a parte de hoje que a gente vai estudar. E eu vou fazer o máximo, pessoal, para mim fazer vídeo todo dia. Só que tá meio difícil aqui para fazer. Mas vamos devagarzinho, a gente chega lá. Então vamos lá. O que a gente vai ler aqui é a formação do homem, né? Aqui, como vocês podem observar, tem algumas marcações aqui. Então vamos lá. Que diz assim, ó. Esta é a genealogia dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Aqui eu já comecei marcando de azul, certo? Que é uma parte um pouquinho interessante. Quando está de laranjado é mais interessante do que o de azul. Diz assim, ó, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Se você observar o que a gente estudou no vídeo anterior, a gente viu passo a passo o que Deus fez em cada dia da semana. E você já se depara aqui, nessa continuação aqui, do capítulo 2, está falando então que depois da criação não tinha planta nenhuma na terra, que está dizendo, não havia ainda nenhuma planta do campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. E aí, será que faz sentido o que está dizendo aqui? Se Deus já fez aqui em 6 dias o universo aqui, as árvores no nosso planeta e tudo, e aqui está dizendo que não tinha planta depois de tudo ser criado? Não. Aqui está dizendo o seguinte, qual foi o dia que foi criado a erva, hein? As plantas, qual foi o dia? A gente vai olhar aqui, ó, eu marquei de verde, as ervas foi criado no 3º dia, então isso que está falando aqui, né, dizendo que a planta da terra não, pois ainda não havia erva, é aqui, ó, no 2º dia. No 2º dia ainda não havia a erva no campo, né, as plantas, as árvores frutíferas, não tinha ainda. Então, está relatando aqui o que tinha acontecido no 2º dia. Aí diz que, observe bem aqui, que não é algo depois que Deus criou as coisas em 6 dias, 7 dias, né? No 7º ele descansou. Mas diz assim, ó, se você observar na continuação do texto, diz assim, ó, do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Observa um detalhe, que a chuva só aconteceu no dilúvio. Não havia chuva antes do dilúvio, certo? Não fizeram chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, certo? Então aqui é antes, nos passos aqui de cada dia da semana que Deus estava fazendo as coisas. Porque o homem foi criado em qual dia? Se você observar aqui, ó, marquei aqui, o homem foi criado aqui no 6º dia da semana, certo? Então aqui, ó, todos esses detalhes aqui é antes mesmo, antes de algumas coisas, dos dias, né, que Deus criou as coisas. Então diz assim, ó, versículo 6 aqui, ó, mais uma neblina, né, uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Como eu falei, não havia chuva ainda, e uma neblina que subia da terra, certo? Agora vamos para um ponto muito interessante, que estamos aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Olha só como é interessante aqui, ó. Esse é um verso bem conhecido, mas às vezes a gente não analisa muito bem essa questão aqui, ó. Diz assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, quando Deus formou o homem, qual foi a matéria que ele usou para fazer o homem? Aqui, ó, o pó, certo? Mas só o boneco de barro lá, de pó que Deus fez, o homem, ele não ia se tornar um ser vivo se Deus não fizesse o quê? Se Deus não soprasse na narina dele. Então Deus fez o boneco de barro, que é Adão, e para que aquele boneco de barro se tornasse uma pessoa viva, precisava do sopro de Deus, e foi o que Deus fez. Deus soprou no nariz dele. E o que aconteceu? Quando Deus soprou, o homem passou a ser o quê? Aqui, ó. E o homem passou a ser. Observa
Observa a palavra, a ser alma vivente. Ou seja, nós somos uma alma vivente, um ser vivo, certo? Por isso que é chamado de alma vivente. Aqui não está dizendo que a gente tem uma alma dentro da gente, que quando a gente morre ela sai. Isso não existe, tá? Isso aqui é o próprio Deus, a própria palavra de Deus falando que o homem passou a ser alma vivente depois que Deus fez o boneco de barro e colocou nele o fôlego de vida. Então o homem passou a ser alma vivente. Então vamos para a continuação aqui, ó. Aqui mais na frente, vamos destacar só o que eu marquei aqui, né? Aqui do solo fez o Senhor Deus, é um pouco importante esse versículo. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, certo? Todas as árvores que Deus plantou lá no jardim com frutas era boa para alimento e também é boa para alimento para nós hoje. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então vamos descendo aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Marquei aqui, né, de azul, qual era a função de Adão lá no jardim? Era o que? Cultivar e guardar. E aqui marquei também de azul, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá. Observe os detalhes agora, eu marquei de laranjado, então é um verso muito interessante e tem informação para a gente pesquisar aqui, ó. Diz assim, ó, mas da árvore, o próprio Deus falando para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E Deus ainda fala, ó, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Mas o que é morrer? O que é o estado de morte? Nós sabemos, né? Uma pessoa morta é aquela que não respira, não faz mais nada e está ali dentro de um caixão. Isso a gente imagina uma pessoa morta, né? Mas o que a Bíblia fala de questão de uma pessoa morta? O que é morrer? O que acontece com a pessoa quando morre? Então vamos deixar o próprio Deus responder essa pergunta. Está aqui, ó, no capítulo 3. Está no capítulo 2. A gente vai ler aqui no 3, versículo 19. Está aqui do lado, ó. Diz assim, ó, isso aqui é o próprio Deus falando, tá? Diz assim, ó, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e o pó tornarás. Então, o próprio Deus, ele fala as matérias que Deus criou o homem, e fala que quando ele morre, ele volta a ser o quê? Ó, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, que Deus usou a matéria pó, e ao pó tornarás. Quando o homem morre, ele volta a ser o quê? Pó. Entendeu? Que é o próprio Deus falando que uma pessoa, quando morre, ela volta a ser pó. Ah, mas a alma dela não vai para o céu quando essa é uma pessoa boa? Aí se a alma dela for ruim, ela não vai para o inferno? Que o próprio Deus está falando que quando a pessoa morre, para onde que ela vai? Ela vai voltar a ser o quê? Pó. Está muito clara a palavra de Deus, certo? Ah, mas alguns têm esses pensamentos, né? Que a pessoa foi boa, tá lá no céu com os anjos, está voando. Mas o próprio Deus está falando que quando a pessoa morre, ela volta a ser pó. E essa ideia de dizer que a pessoa não morre, que a alma dela sai, isso é a mentira que Satanás falou, que a gente vai ver aqui no capítulo 3. A gente vai ver mais detalhadamente. Vamos dar uma olhadinha aqui em outra questão aqui, ó. A mesma questão, né? Sobre o que a pessoa, o que os mortos, se eles têm consciência, se eles fazem alguma coisa ou não. Vamos ver aqui, ó. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Vamos lá no livro de Eclesiastes, vamos ver. Os mortos sabem de alguma coisa? Será que ele sai do túmulo, a alma dele fica aparecendo para algumas pessoas? Vamos ver aqui que o maior sábio que existiu nesse mundo, o que ele fala a respeito disso? Está em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Que é o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha só que o homem mais sábio
que já se passou nesse mundo, o que ele fala a respeito de uma pessoa quando morre. Diz aqui, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, o que o homem mais sábio do mundo falou a respeito de uma pessoa quando morre? Os vivos, nós que somos vivos, nós sabemos que um dia podemos morrer, né? Mas e os mortos, sabem de quê? Os mortos não sabem coisa nenhuma, não sabem de nada. Amor, ódio, inveja, tudo isso aí já foi. Eles não sabem de nada. Essa ideia aí de dizer que as almas da pessoa que morreu aparecer para alguém, isso aí é conversa, isso não existe, certo? Vamos ver aqui em outro salmo aqui, vamos ver em Salmo 115, versículo 17. Vamos ver o que fala aqui no estado da pessoa quando morre. Vamos lá em Salmo 115, 17. Então, como a gente viu ali no Eclesiastes, viu que os mortos não sabem de nada. E se eles não sabem de nada, né, não tem amor, não tem nada, não tem ódio, então será que eles vão louvar ao Senhor? Os mortos louvam ao Senhor? Vamos ver aqui em Salmo 115, aqui 115, e o versículo aqui o 17. Olha só o que diz aqui, ó. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio, a sepultura. Os mortos não louvam o Senhor. Quem morreu não sabe de nada, tá lá, entendeu? Os mortos não sabem de nada, não fazem nada, não aparecem para ninguém, certo? Tá, mas e que esperança há então se os mortos não vão para o céu, se os bons não vão para o céu quando morrem as pessoas que são más não vão direto para o inferno, e como é que acontece isso? E quando que os mortos vão ter a sua recompensa? Vamos aqui em Isaías. Vamos finalizar aqui em Isaías, versículo 26 e o capítulo 26, versículo 19. Olha só o que Isaías fala a respeito de mortos. Isaías 26, versículo 19. Que Isaías, capítulo 26, que é o versículo 19. Olha só o que diz aqui, olha só que verso interessante, ó. Os vossos mortos, presta atenção aqui, ó, o que Isaías está falando. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Os mortos não sabem de nada, meus amigos. Eles só terão recompensa quando acontecer o quê? A volta de Jesus. E quando Jesus vir nas nuvens do céu, o que vai acontecer com os mortos? Os que foram fiéis a Deus vão ressuscitar. E aqui o próprio Isaías diz assim, ó, os vossos mortos e também o meu cadáver. Quando ele fala isso, ele pensando já quando ele morresse, né, transformará em cadáver, né, com o tempo. E o que ele fala? Que certeza que ele tinha? O que ele diz? Viverão, né, os vossos mortos e o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então, Isaías já acreditava na ressurreição, tá? Ele já tinha essa esperança de ressurreição, porque ele sabe, Isaías sabia que uma pessoa quando morria não tinha recompensa na sepultura. Então ele tinha a esperança de quê? De uma ressurreição, certo? Despertai e exultai os que habitam no pó. Interessante que ele fala aqui, ó, os que habitam no pó. O que Deus falou lá no princípio, lá em Gênesis, que a gente viu? Que o homem foi feito de quê? Do pó. E Deus falou o que para o homem? Ó, se você comer desse fruto, você vai morrer. E tu és pó, né? E ao pó você vai tornar. Então, diz aqui, ó, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. E a terra, ou seja, as pessoas que estão na sepultura,
dará à luz os seus mortos, porque elas vão ressuscitar essas pessoas. Então, meus amigos, a recompensa só tem recompensa para quem é vivo, não tem recompensa para quem está morto, só tem recompensa para quem é uma pessoa que está viva. Então, Jesus vai vir na luz do céu e vai ressuscitar todo mundo para dar recompensa para eles. Interessante que lá não sei se eu marquei aqui, mas não marquei não. Mas lá no Apocalipse fala que Jesus vai ressuscitar as pessoas e cada um vai receber a sua recompensa de acordo com as suas obras, de acordo com o que está escrito nos livros, certo? Então é isso aí, meus amigos, espero que você tenha gostado do vídeo e claro, gente, vai ter a continuação. A gente estudou aqui a parte, a formação do homem, né? E a próxima parte que a gente vai estudar vai estar lá a formação da mulher. Você observe que tem algumas marcações que eu fiz aqui e espero ter ajudado vocês aí. Amigos, se gostou, deixa o like aí, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp aí. E é isso aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.